Minha amiga e meu amigo, a vinda da comissão da OEA ao Brasil foi uma grande farsa. Uma grande farsa. Membros daquela organização chegaram no Brasil no dia 9 e vão ficar até o dia 9 de fevereiro, onde vão ficar até o dia 14. E por que é uma grande farsa? Nós achávamos que a OEA tinha sido provocado por autoridades americanas para estar aqui no Brasil, discutindo e investigando a supressão da liberdade de expressão por parte do Supremo Tribunal Federal, onde os arroubos autoritários é capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós achamos as esperanças de justiça floresceu em nosso peito, achando que a coisa fosse séria. A circunstância e as verdades caem como um balde de água fria em nossas cabeças, a cabeça dos brasileiros. E por que isso? A vinda da OEA ao Brasil não foi provocada por autoridades americanas. Não. Foi uma solicitação do presidente Lula. Vou repetir de novo para você não achar que eu falei errado. A vinda de uma comissão da OEA no Brasil para investigar a liberdade de expressão, os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, a coletânea de erros praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, foi um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por aí você vê que a coisa não é séria. Qual foi a primeira coisa que o Vaca fez em cumprimento à sua agenda? Conversar com o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Essa conversa, se fosse séria, era para ser reservada, mas, no entanto, teve a presença do Alexandre de Moraes. Esse que é o maior investigado e suspeito de prática de todas essas denúncias. Denúncias essas que já foram feitas a centenas desde novembro de 2022. Só agora, em 9 de fevereiro de 2025, que a OEA resolve vir ao Brasil. Mas, repito, não provocada pelas denúncias propriamente feitas, não provocada por nenhuma outra autoridade estrangeira, mas sim a convite do Lula. E tem outro detalhe. O vice-presidente da OEA, o senhor Rodrigo Mondrovic. Quem é esse homem? Um brasileiro que era advogado do ministro Gilmar Mendes, que sobre, há quem diga, influência do ministro Gilmar Mendes, ele foi indicado para a corte, onde veio subindo, sendo promovido de uma maneira relâmpago, chegando a vice, e daqui a pouco será o titular, será o presidente. Na noite desse dia 10 de fevereiro, no dia do início dos trabalhos da comissão aqui no Brasil, o que fez o advogado que veio como chefe da comissão, o senhor Pedro Vaca Vila-Real, conhecido como Pedro Vaca, foi jantar com Moraes, com Barroso e com Lula. Por aí você vê que a coisa não é séria. Esse mesmo Pedro Vaca, que lidera a comissão no Brasil, investigando a liberdade de expressão, já fez inúmeras vezes críticas à plataforma X, dizendo que a mesma fazia discurso de ódio. Ou seja, o discurso dele, o posicionamento dele é o mesmo das pessoas que ele diz investigar.
Diz investigar porque não está investigando nada. Na verdade, ele é parte desse grupo. A OEA é uma organização que abarca os países latino-americanos, os países do continente americano, para discutir questões de violação de direitos humanos e outras mais. Mas essa mesma OEA, a sua atual composição, ela é aparelhada pela esquerda. É a composição do Biden, é a composição do Lula, é a composição do Maduro, é a composição da família Kirchner. Ou seja, não é séria. Ela precisa passar por uma limpeza, uma purificação, uma desratização. Está aí, fazendo os trabalhos, ouvindo meia dúzia de parlamentares. Eu queria muito estar errado, mas a minha suspeita é que tudo isso é para inglês ver. Por que a OEA não ouve a família do Clezão? Por que a OEA não vai ouvir não vai ouvir o Daniel Silveira no cárcere onde ele se encontra? Por que a OEA não vai ouvir a família dos presos políticos e a família dos exilados políticos que se encontram fora do Brasil? Por que a OEA não conversa com os brasileiros, em especial os jornalistas que estão autoexilados nos Estados Unidos por medo de ser preso por ordem de Alexandre de Moraes, sem nenhum crime ter cometido, apenas exercido a sua função de jornalista e falado algumas verdades que desagradou o sistema, que desagradou ao ministro? A OEA, essa equipe que veio aqui, veio para fazer cortina de fumaça, ganhar diária internacional, comer lagosta, tomar caipirinha. Essa gente não é séria. Eu achava que fosse, eu me enganei. Mas como a verdade aparece, e apareceu em tempo recorde. O medo que a OEA tem, e por essa razão, talvez seja até uma ideia do Lula, porque ele tem sempre uma ideia idiota para compartilhar, o fato da OEA, atendendo o pedido de Lula, ter vindo no Brasil com um falso argumento de que está investigando a lesão à liberdade de expressão aqui no Brasil, é simples, é de fácil compreensão. O governo americano, o atual governo americano, o governo de Donald Trump, falou que se a OEA não botar para andar os processos que tem lá, as várias denúncias que tem lá há anos contra Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e outras autoridades aqui no Brasil, vai cortar a verba que é destinada dos Estados Unidos para a OEA. E a verba dos Estados Unidos que chega à OEA representa 50% do seu caixa. Eles viram que os Estados Unidos não está falando da boca para fora, que não está de brincadeira. Depois que os Estados Unidos saiu da Organização Mundial da Saúde, a OEA passou a levar a sério a ameaça do governo Trump. E por essa razão está fazendo aqui essa diligência para enganar os brasileiros e tentar enganar o governo americano. O senhor Pedro Vaca, que se pronuncia em português Pedro Baca, mas para mim é Vaca. Eu estou sentindo que os trabalhos que ele vai fazer aqui vai dar em nada. Ele vai fazer um relatório em chapa branca, com claro objetivo de proteger os seus comparsas, dizendo que aqui no Brasil a liberdade de expressão continua intocável e que a democracia, em momento algum, por parte do sistema, foi ameaçada. Senhoras e senhores, negócio é sério. É sério. Pedro Vaca, eu estou achando que a nossa vaca vai para o brejo. O nosso fio de esperança não é a OEA.
O nosso fio de esperança não é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma parte da OEA. A nossa esperança é o governo americano. Trump, Elon Musk, Marco Rubio, desses sim a gente pode esperar algo. E vamos esperar porque vai acontecer. Dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, coordenada pelo Pedro Vaca, parte integrante da OEA. OEA essa que tem o seu Rodrigo Mondrovic como vice-presidente e que já foi advogado do Gilmar Mendes, nada pode se esperar. A nossa luta, assim sendo, deve continuar. Aproveito o ensejo para dizer, dia 6 de março, manifestações fora Lula em todo o Brasil. A sua presença é importante. Eu vou estar lá. Eu posso contar com você?